Você conhece as falaciosas doutrinas da inspiração bíblica? Sabe qual é a diferença entre iluminação, inspiração e revelação? Já ouviu falar sobre a distinção entre palavra não inspirada e registro inspirado? De forma simples e objetiva, elucidaremos essas questões ao expor a doutrina bíblica da inspiração da Bíblia. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou Murilo Alencar e estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta ocasião, estudaremos a lição de número 2, datada do dia 9 de janeiro de 2022, cujo assunto é a inspiração divina da Bíblia. Em nosso primeiro encontro deste trimestre, falamos sobre a autoridade bíblica e as muitas maneiras de Deus se revelar aos homens. Ele se revela por meio daquilo que chamamos de revelação geral e revelação especial. E quando falamos sobre inspiração da Bíblia, nós devemos ter em mente o registro escrito desta revelação, tanto da geral como da especial. Deus, ele se revela aos homens. Deus se faz conhecido à sua criação. Antes de tocarmos nos pontos mais importantes da referida lição, quero lhe convidar a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o teu like. É importante porque fortalece a nossa plataforma aqui no YouTube. Aproveita e faz o download desse subsídio que estou utilizando. O link está na descrição do vídeo. Aí, ainda na descrição do vídeo, deixaremos outro link que é o do curso O Pregador e a Pregação, uma excelente ferramenta do canal Abrajaula que tem ajudado milhares de irmãos no Ministério da Pregação, tanto no Brasil como fora do Brasil. Se você não sabe como estruturar um sermão de forma homilética, com introdução, desenvolvimento e conclusão, não sabe como interpretar a Bíblia seguindo as boas regras da hermenêutica e da exegese, não sabe por onde começar a estudar a Bíblia, não sabe como entregar de forma eficaz aquilo que Deus coloca no teu coração, adquira agora mesmo o curso O Pregador e a Pregação. Você vai ter um norte, vai ter uma direção. Aprenderá sobre hermenêutica, exegese, homilética, bibliologia e assuntos correlatos. Dentro do curso O Pregador e a Pregação, há aulas sobre bibliologia que tem tudo que a ver com esta lição que nós estamos estudando. E há vários bônus que você irá ganhar se adquirir o curso Pregador e a Pregação. Desses bônus é outro curso de epístolas paulinas ministrado pelo pastor e mestre Carvalho Júnior. O valor é simbólico, é um pagamento único. Se os irmãos verem o valor do pagamento, os irmãos vão ficar impressionados. Até porque o nosso objetivo é edificar a sua vida e lhe preparar para o ministério da pregação, a fim de que você edifique outras pessoas e sirva melhor a sua igreja local. Amém? Vamos à nossa aula de hoje. O nosso texto áureo nos diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Eu trago aqui, dentro já do texto áureo, o seguinte comentário a esse artigo aqui, o artigo A. Toda a Escritura. Isso aqui traz um sentido de exclusividade da Escritura. Não são todos os livros, não são todos os escritos, não, é toda a Escritura. E aqui o autor ele tinha em mente tanto o Antigo Testamento como alguns de seus escritos, porque Paulo tinha consciência que aquilo que ele escrevia, aquilo que ele falava, era a palavra de Deus, como também, provavelmente, algumas cartas circulares que já estavam passando por algumas igrejas no período em que Paulo ele escreve estas palavras. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que ele escreveu. Então, já se estava, o primeiro século, ele já estava chegando próximo de seu fim. Trouxe aqui algumas versões alternativas. Tradução dinâmica NVT é a tradução que eu mais gosto concernente à tradução desse texto. Ela diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida.
Glória a Deus. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Veja como o texto ele fica mais claro dentro dessa tradução. Na paráfrase viva, o texto pode ser lido assim: a Bíblia inteira, é lógico, é uma paráfrase, né? A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para nos fazer compreender o que é errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Essa passagem ela é muito significativa para a lição que estamos estudando, porque ela se tornou um dos principais textos provas para a doutrina cristã da inspiração da Bíblia. O que é que está acontecendo aqui? Nesse versículo, o apóstolo está orientando o jovem Timóteo sobre dois pontos importantes. O primeiro deles é a fonte, é a origem das Escrituras. Elas são inspiradas. Essa palavra aqui, inspirada, ela tem um equivalente dentro da nossa língua portuguesa, né? Ela foi traduzida como inspirada, mas no seu original ela significa o sopro de Deus. As Escrituras, dizia Paulo a Timóteo, foram sopradas por Deus. Com isso, Paulo estava ensinando àquele jovem que elas merecem confiança, elas são de origem divina. Em segundo lugar, Paulo também está falando a Timóteo as implicações resultantes da inspiração. Se ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensinar, para redaguir, que significa repreender, para corrigir e para instruir. É o que Paulo está ensinando ao jovem Timóteo aqui. E dentro ainda do nosso textuário, separei dois pontos aqui bem importantes. O primeiro deles é que a Bíblia é de origem divina. E eu achei interessante trazer esse comentário de John Wesley. Ele, falando sobre a inspiração da Bíblia, ele usou um argumento lógico para provar que a Bíblia é de origem divina. Ele vai falar sobre a origem divina das Escrituras. Ele diz o seguinte: a Bíblia foi concebida por uma dessas três fontes. Primeira fonte, por homens bons ou anjos. Segunda fonte, por homens maus ou demônios. E a terceira fonte, por Deus. Então a Bíblia só pode ter vindo dessas três fontes. Primeiro, a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens bons, nem por anjos, porque ambos não poderiam escrever um livro em que mentissem em cada página escrita, dizendo: assim diz o Senhor, sendo que Deus não falou nada, sendo que veio de origem do próprio coração deles, da própria mente deles. Então, não pode ter vindo de homens bons nem de anjos, porque se viessem assim, eles estariam mentindo e logo deixariam de ser bons. É um argumento lógico. Porque dentro da Bíblia nós encontramos essa expressão: assim diz o Senhor, assim fala o Senhor. Então, quando encontramos essa expressão, assim diz o Senhor, nós entendemos que o soberano do universo, Adon, né, o governador do universo, Adonai, aquele que controla e rege todas as coisas, vai falar, e não o homem. O homem registrou a fala do Senhor, mas essa fala não foi produzida pelo pensamento do homem. Então John Wesley diz: se eles disserem que escreveram a Bíblia segundo o seu pensamento, então deixam de ser bons, são mentirosos. Em segundo lugar, a segunda fonte que Wesley diz são demônios e homens maus. E olha o que ele diz: a Bíblia não poderia ter sido concebida por homens maus ou demônios, porque não poderiam escrever um livro que ordena a prática de todos os bons conselhos, proíbe pecados e descreve o castigo eterno dos incrédulos. Então também a Bíblia não vem dessa fonte de homens perversos e de demônios. Qual seria a fonte lógica da Bíblia? Deus. A Bíblia foi concebida por Deus e ela foi revelada aos homens. É o argumento de Wesley. Quanto à utilidade e à praticidade da Bíblia, vale ainda ressaltar que a Bíblia, sendo originada em Deus, ela é útil. É útil para o ensino, ensinar aquilo que é certo. Ela é útil para a repreensão, mostrar aquilo que é errado. Ela é útil para a correção, como ela nos ensina a fazer aquilo que é certo. E também é útil para a educação na justiça, como permanecer no caminho certo. Tendo aplicações, tendo a Bíblia origem em Deus, ela é infalível, inerrante e verdadeira. A Bíblia não é uma história de carochinha. A Bíblia não é um conto de uma compilação de pensamentos humanos. Não, a Bíblia ela é verdadeira. Portanto, o cristão pode confiar em tudo
o que está revelado na palavra de Deus. Em segundo lugar, o cristão que estuda a Bíblia e aplica o que aprende dela, cresce em santidade e evita muitas ciladas deste mundo. É a conclusão que nós chegamos a ler ao ler o nosso textual. Eu peço perdão aos irmãos se a minha voz estiver um pouco foen. Eu estou gripado, peguei aquela gripe H3N2, é tanta H não sei o quê, e ainda estou me recuperando. É por isso que esta aula, ela não subiu, ela não chegou até vocês na segunda-feira à noite, como é de costume, mas provavelmente ela vai chegar até vocês. Estou gravando numa terça-feira e daqui a pouquinho a gente vai estar subindo ela para o YouTube. A verdade prática nos diz o seguinte: a inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, corrige e instrui. É aquilo que nós já temos falado e tocamos em algum desses pontos aqui dentro do nosso texto áureo, e nos tópicos da lição nós iremos falar sobre essa inspiração que é divina, verbal e plenária. Temos aqui 3 pontos a serem desenvolvidos. Pastor Douglas Batista, muito feliz em suas explicações. Primeiro ponto, a doutrina da inspiração bíblica. Segundo ponto, a inspiração divina e os autores da Bíblia. E o terceiro ponto, o Espírito Santo e a Bíblia. Nós falaremos um pouco sobre a doutrina da inspiração. E a palavra-chave desta lição é justamente essa, inspiração. E eu gostaria de iniciar trazendo aqui uma definição do que significa inspiração dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto teológico, dentro do contexto da lição que nós estamos abordando. É importante que você fique atento a tudo que eu vou falar aqui agora, porque vai servir para o tópico 1, para o tópico 2 e para o tópico 3 da lição. Vamos lá. Primeira definição é a do Millard Erickson, um teólogo muito respeitado. Ele diz o seguinte: compreendemos a inspiração das Escrituras como a influência sobrenatural do Espírito Santo exercida sobre os autores da Bíblia, que fez com que os seus textos fossem um registro preciso, olha só a palavra, preciso da revelação, ou resultassem de fato na palavra de Deus. O que é que Erickson está dizendo aqui por meio de sua definição? Que quando falamos sobre inspiração das Escrituras, nós devemos ter em mente que foi uma ação sobrenatural de Deus por meio de seu Espírito Santo, movendo os homens, levando os homens a registrarem a revelação de Deus. E esse registro, ele se dá de forma tão fidedigna que a Bíblia, ela pode ser chamada de palavra de Deus. Não palavra do homem, mas palavra de Deus. O Dr. Galsen, ele diz o seguinte: a inspiração é o poder inexplicável que o Espírito Divino exerceu sobre os escritores humanos da Bíblia ao guiá-los, até mesmo no emprego correto das palavras. Houve uma supervisão do Espírito em cada palavra escrita pelos escritores humanos. E ele prossegue aqui em sua definição dizendo o seguinte: e também ao preservá-los de todo erro. Então, nós cremos que a Bíblia é inerrante. Vamos falar sobre isso na próxima aula. Não há na Bíblia erros. E ele prossegue assim: bem como de qualquer omissão. Então o Espírito Santo atuou para que eles escrevessem as palavras de forma correta, escrevessem aquilo que Deus queria que fosse registrado, preservou eles de todo erro, bem como de qualquer omissão. Então a Bíblia ela é completa. Dentro das Escrituras nós temos toda a vontade de Deus, aquilo que o homem precisa conhecer acerca de Deus, de si mesmo, do universo, da salvação e da eternidade, aquilo que o homem precisa saber para alcançar a maturidade espiritual e também a sua salvação eterna. Nós temos aqui registrado nas Escrituras. Temos aqui ainda, para encerrarmos essa parte de definição, a definição do pastor Walter Brunelli. Muito boa, é muito bom encerrarmos com ela. Ele diz o seguinte: o termo inspirar significa introduzir ar nos pulmões. Inspirar. Enchi os meus pulmões de ar. É isso que significa a palavra inspirar. A inspiração
dos escritores da Bíblia é o ato de respirar o sopro de Deus. Olha que coisa interessante. A inspiração é dos escritores e não de Deus. Não é Deus que está inspirado, é Deus quem está inspirando. Né? No sentido de soprar as escrituras. É Ele quem está soprando. Deus é o agente ativo, aquele que sopra. E o escritor sagrado, o agente passivo, aquele que recebe, ou aquele que respira esse sopro de Deus. Então Deus soprou as escrituras e os autores bíblicos inspiraram esse sopro. E movidos por essa inspiração do sopro de Deus, eles começaram a registrar a revelação. Com isso nós podemos aqui estabelecer o que é a doutrina da inspiração da Bíblia. Nosso pressuposto teológico é o seguinte: a doutrina, nosso pressuposto teológico doutrinário, sustenta que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita. Ela foi inspirada, e olha os contornos dessa inspiração, desse soprar de Deus. Ela foi inspirada verbalmente. Seus autores a escreveram orientados e supervisionados pelo Espírito Santo, de forma que a Bíblia ela é plena. Todos os livros e palavras da Bíblia têm total e completa autoridade. Esse ensino concorda com a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que professa crer na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. A pergunta que emerge de tudo que falamos até aqui é por que trazer tanta definição? Por que são necessários credos, declarações de fé, confissões? Por que é necessário definir a doutrina? E eu quero mostrar aqui aos irmãos que os credos, as confissões, eles ocupam uma parte importante e necessária à vida da igreja. Com o surgimento de falsas doutrinas, houve ou se tem a necessidade de proteger aquilo que é certo, a fé, a ortodoxia. E por isso nós temos que definir a doutrina de forma completa e detalhada. Desse modo aqui nós queremos rapidamente apresentar a vocês, em forma de contraste, mostrando o errado e depois o certo, as falsas teorias sobre a inspiração bíblica e a posição ortodoxa da igreja. Olha que coisa interessante. A primeira falaciosa teoria é a teoria da inspiração natural humana. Essa teoria, ela ensina que a Bíblia foi escrita por homens de inigualável inteligência. Olha que coisa essa teoria ensina. Os defensores desta teoria são da opinião de que, assim como tem artistas excepcionais, músicos, poetas, que têm produzido obras consideráveis, como, por exemplo, as obras de Shakespeare, as obras de Machado de Assis, as obras de Dante, de Platão e de tantos outros autores, escritores antigos e modernos, poetas, músicos. Essa teoria ela diz o seguinte: também existiram homens dotados de uma percepção espiritual tão excepcional que, devido aos seus dons inatos, a algo que eles já têm, algo que eles nasceram, puderam escrever a Bíblia. O problema é que essa teoria nega o aspecto sobrenatural da Escritura, bem como sua origem divina. É a primeira teoria errada da inspiração bíblica, é achar que ela é fruto de um talento natural. A Bíblia já diz em nosso texto áureo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a Escritura, ela não se origina de um dom natural do homem, mas ela tem a sua origem em Deus. Ela é inspirada, soprada por Deus. E nós temos vários testemunhos de que a Bíblia ela não nasce no pensamento do homem, mas ela tem origem, ela tem fonte no Senhor. O testemunho de Moisés, Levítico capítulo 1, versículo de número 1. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. E aqui nós temos no livro de Levítico tudo o que o Senhor falou. Era Deus falando e Moisés escrevendo. Então Moisés dá testemunho que Deus é quem revela as Escrituras. Nós temos o testemunho de Isaías,
lá em Isaías 1:2, que diz: ouvi, ó céus, e prestai ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Isaías registra isso. Temos o testemunho de Jeremias, lá em Jeremias 1:4, quando ele diz assim: assim veio a palavra do Senhor dizendo. O que foi que o Senhor disse? Jeremias escreveu, ele registrou. Temos o testemunho de Abacuque, que diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível. Abacuque 2:2. O testemunho de Davi. Olha o que Davi chegou a dizer: o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve na minha boca. Então, os salmos que Davi escreveu eram palavras de Deus. Isso está em 2 Samuel 23:2. Temos o testemunho de Daniel, o testemunho de Paulo, temos o testemunho de Pedro. Ele diz o seguinte, 2 de Pedro 1:21, homens santos de Deus falaram inspirados, movidos, impelidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia não é oriunda de um dom natural humano, ela tem a sua origem em Deus. Temos também a teoria da inspiração divina comum. O que seria essa teoria? Essa teoria ensina que a inspiração dos escritores da Bíblia é a mesma que nos vem hoje quando oramos, pregamos e cantamos. Então, quando eu estou lendo minha Bíblia, estou preparando um sermão para a pregação, a inspiração que desce sobre mim é a mesma inspiração que desceu sobre Paulo quando ele escrevia suas cartas, é a mesma inspiração que descia sobre Pedro quando ele escrevia suas epístolas gerais, é a mesma inspiração dos evangelistas, é a mesma inspiração dos santos e dos profetas do Antigo Testamento. É o que essa teoria ensina, e ela está errada. É importante que a gente tenha em mente que nos nossos tempos ninguém é mais inspirado a produzir algo como a Bíblia Sagrada, pois ela já foi concluída com o livro de Apocalipse. Nós não temos mais gente inspirada para escrever uma outra Bíblia. Eu penso que os irmãos estejam me entendendo até aqui. A inspiração canônica, ela findou quando o último livro do Novo Testamento foi inscrito. Então ninguém hoje tem mais autoridade para escrever palavras que tenham o mesmo peso da Escritura. É por isso que no período da Reforma, Martinho Lutero e os reformadores, eles rejeitaram as encíclicas papais, porque se acreditava que aquilo que o Papa falava e escrevia tinha o mesmo peso canônico das Escrituras. E é por isso que nesse mesmo período os reformadores levantaram a bandeira que diz sola escritura, somente a Bíblia. Não a Bíblia e a tradição, não a Bíblia e as encíclicas papais, somente a Escritura. Nós devemos também entender que nos nossos dias não há mais revelação no sentido de que essa revelação ela possa ser comparada também à Bíblia. Porque tem gente que diz assim, eu tive uma revelação tal, eu vi coisa tal, um anjo tal me disse isso, e vive por essa revelação. Não. A Bíblia, o crente, ele não é levado, guiado por revelação que ele tem, por sonho que ele tem. Ele é guiado pela palavra. Ele pode ter sonho, ele pode ter revelação, mas essa revelação não pode acrescentar, nem diminuir, nem se equiparar ao que está escrito. Pelo contrário, as revelações, e eu acredito que Deus ainda dá revelação a crente, elas devem estar submissas e devem ser confirmadas a sua veracidade pela palavra de Deus revelada de uma vez por todas aos homens. A palavra inscrita. O que acontece hoje? Acontece a iluminação. E iluminação é algo muito diferente. É algo muito diferente de revelação e de inspiração. O que temos hoje é justamente isso. O Espírito Santo nos dá, ou dá ao crente, o poder de compreender e aplicar o que foi inspirado e revelado nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, quando eu leio o texto bíblico e o Espírito Santo ilumina a minha mente para que eu entenda a revelação que já está registrada, de forma que eu possa explicar essa revelação a outras pessoas e aplicar essa revelação à minha vida e à vida daqueles que me ouvem, acontece aqui uma iluminação. E não uma nova revelação ou uma inspiração igual à inspiração que tiveram os escritores bíblicos. A terceira teoria falaciosa é a teoria da inspiração parcial. O que é que essa teoria ensina?
ela ensina que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Ensina que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que apenas contém a palavra de Deus. Evidentemente, essa teoria vem de encontro à declaração paulina, segundo a qual toda a Escritura é inspirada. Meus irmãos, há algo de muito perigoso em dizer o seguinte: a Bíblia fechada é um livro comum. A Bíblia aberta é a palavra de Deus. Isso é lógica de gente que não pensa. A Bíblia fechada, aberta, é a palavra de Deus. Aí alguém diz assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso também é falacioso. Se eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, automaticamente eu estou crendo que a Bíblia contém a palavra de Deus e algo mais. É da mesma forma que eu pegasse um exemplo aqui, vamos ilustrar aqui. Eu pego aqui, digamos que isso aqui é um copo de suco. Aí eu digo o seguinte, dentro desse copo aqui contém suco de graviola. Ou suco de goiaba, mais comum, suco de goiaba. Eu estou dizendo que dentro do copo contém suco de goiaba e uma coisa mais, e algo mais. Aqui dentro do copo tem goiaba, tem açúcar, tem água. Então, contém suco, mas há uma mistura de várias coisas. Eu penso que os irmãos estejam me entendendo. A Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. E essa teoria da inspiração parcial, ela vai de encontro à nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, porque ela é perigosa. Eu posso dizer o seguinte, olha, dentro da Bíblia há palavras inspiradas e palavras não inspiradas. Então, o que é que me garante aqui que eu vou estar lendo, que um trecho que eu estou lendo aqui em Neemias é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus? Não existe um livro mais inspirado do que outro. Olha, Romanos é inspirado. Agora, Tiago, nem tanto assim. Gênesis não é tão inspirado assim. Mas o Evangelho de Mateus é inspirado. Não. Essa doutrina está errada. Cada livro da Bíblia é inspirado por Deus. A nossa declaração de fé, ela professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Quando nós falamos sobre isso, nós devemos entender que tanto o Antigo Testamento, bem como o Novo Testamento, são inspirados por Deus. Ah, mas é Antigo Testamento, é Novo Testamento, o Antigo Testamento já está obsoleto, já passou, não vale de mais nada. Isso é um pensamento errado. Tanto o Antigo como o Novo Testamento são palavra de Deus. E a nossa declaração de fé prossegue. Tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. Significa que nenhum texto deve ser desprezado, pois não existem diferentes graus de inspiração na Bíblia. A quarta teoria falaciosa é a teoria do ditado verbal. Isso aqui também é interessante. Essa teoria falaciosa, ela ensina que a inspiração da Bíblia é somente quanto às palavras, não deixando lugar para a atividade e o estilo do escritor. O que é que essa teoria aqui ela ensina? Ela ensina basicamente isso, que Deus pegou lá um escritor bíblico e fez dele uma marionete. Estava lá, Deus estava controlando a mente, Deus estava fazendo desse escritor um fantoche seu. E não é verdade. Deus inspira os escritores e ao mesmo tempo que os escritores recebem inspiração para registrar a revelação de Deus, o Senhor não anula as suas características particulares. Dentro da Bíblia nós temos profetas letrados e iletrados. Temos homens que eram da corte e homens que eram do campo. E cada um escreveu segundo a cultura que tinha, cada um escreveu dentro do contexto em que vivia. Eles escreveram usando suas próprias palavras. Não que, quando eu digo suas próprias palavras, não quero dizer com isso que eles escreveram que bem entenderam. Mas Deus utilizou-se da experiência humana de cada escritor e levou esse escritor com as suas limitações, com o seu estilo literário, com a sua experiência cultural e contextual, a registrar exatamente aquilo que Deus queria que fosse registrado. É por isso que existem diferenças com relação ao estilo de escrita.
Uns escritos são mais rebuscados, são mais eruditos, outros nem tantos. Alguns utilizam muito exemplos do campo, outros utilizam mais exemplos da corte e assim por diante. Deus se utiliza ou se utilizou de cada escritor bíblico, A quinta e última teoria, há mais, mas selecionamos aqui essas 5 mais importantes. A quinta teoria é a teoria da inspiração das ideias. O que é que essa teoria ensina? Essa teoria ensina que Deus inspirou as ideias da Bíblia, mas não suas palavras. Estas ficaram a cargo dos autores. E a gente precisa entender a teoria 5, a falsa teoria 5 e a falsa teoria 4, para que a gente não tenha uma visão desequilibrada disso aqui. A gente precisa chegar a um equilíbrio. Deus inspirou a Bíblia de forma verbal. Então a gente entende com isso que os escritores eles não foram fantoches, mas cada palavra que eles escreveram foram supervisionadas por Deus. Então, essa última teoria ensina que Deus inspirou as ideias e entregou o profeta ou os escritores à própria sorte deles. Então eles vão falar sobre isso do jeito que quiserem. Não foi assim. Nós cremos que a inspiração da Bíblia ela é verbal. Palavra por palavra foi inspirada por Deus. Dentro da Bíblia, nós temos mais ou menos 3 milhões... Mais 3? Eu anotei aqui, deixa eu olhar aqui. Isso mesmo, nós temos mais de 3 milhões de letras. E cada palavra escrita é o vocábulo exato daquilo que Deus queria ver empregado nas Escrituras. É por isso que nós chegamos à sinopse do tópico de número 1, que diz assim: a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Seus autores a escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, seus livros têm o mesmo grau de autoridade. Com isso, nós entendemos que a inspiração da Bíblia é divina, é verbal e é plenária. Todos os livros são inspirados por Deus. Quando nós prosseguimos aqui em nossa lição, nós vimos aqui o tópico de número 2, não vou me deter sobre ele porque falei sobre esse tópico naquilo que já abordei aqui. Tópico de número 3 também, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, são inspirados por Deus. E eu queria trazer algumas informações adicionais que vão lhe ajudar bastante durante a sua ministração de aula e durante a sua pesquisa sobre o entendimento desta lição. Olha que informações, eu coloquei aqui uma distinção necessária, revelação e inspiração. Olha que coisa interessante. Precisamos fazer separação entre revelação e inspiração. Desculpem. Por revelação, queremos dizer aquele ato de Deus pelo qual ele dá a conhecer o homem... vamos mais uma vez aqui. Por revelação, queremos dizer aquele ato de Deus pelo qual ele dá a conhecer o que o homem por si mesmo não poderia conhecer. É uma revelação. O homem não poderia chegar a determinado conhecimento e ele só chega a esse determinado conhecimento por meio de uma ação de Deus, de uma primeira atitude de Deus, que é o que chamamos de revelação. E por inspiração, nós queremos dizer que o escritor é preservado de qualquer erro, já definimos isso aqui, de qualquer erro, ao escrever essa revelação, ao registrar essa revelação que ele recebe. Por exemplo, olha o exemplo de uma distinção, de uma diferença entre revelação e inspiração. Os 10 mandamentos, eles foram revelados. Eles não foram inventados. Eles foram revelados e Moisés foi inspirado a registrá-los. Então, essa é a diferença entre revelar e inspirar. Moisés foi inspirado a registrar a revelação que ele recebeu. E isso nos leva a 2 pontos igualmente importantes. Primeiro deles, a inspiração nem sempre implica em revelação. Olha que coisa interessante. Por exemplo, Moisés foi inspirado a registrar eventos que ele mesmo presenciara, os quais, naturalmente, sem a necessidade de uma revelação, estavam dentro do âmbito do seu próprio conhecimento. Há fatos históricos, há narrações que Moisés faz de situações, há registros, por exemplo, as falas de Faraó, o coração do povo,
as reações do povo, os pecados do povo. Moisés não precisava de uma revelação para registrar isso aí. Ele foi inspirado a fazer o registro dessas coisas. E nisso nós entendemos que às vezes a revelação e a inspiração, elas caminham juntas e às vezes não. Às vezes nós temos só ali a inspiração para o registro de algo que está acontecendo. Isso nos leva a outro ponto muito interessante também, que é a distinção entre palavras não inspiradas e o registro inspirado. Dentro da Bíblia, não se escandalize, eu vou explicar, há palavras não inspiradas, cujo registro é inspirado. Como assim, irmão Murilo? Olha esse exemplo. Na Bíblia, nós temos muitos dizeres de Satanás, muitas falas de Satanás. Nós temos também muitas falas de homens, como os amigos de Jó. E isso tudo está registrado nas Escrituras. Mas nós sabemos que aquilo que o diabo falou não foi inspirado por Deus. O diálogo de Satanás com Eva, aquilo que Satanás disse lá que Deus estava mentindo, que Deus estava privando Eva de coisas boas, de que Deus estava trazendo algo bom só para si, aquela coisa. Aquilo ali não é inspirado por Deus. Mas o registro daquelas palavras é inspirado para a nossa advertência e conhecimento. Os amigos de Jó falaram muitas coisas que lá na frente Deus reprova. Deus disse que eles estavam errados e enganados. Aquilo que eles falaram não foi inspirado por Deus, mas o registro foi inspirado. Eu não posso pegar as palavras dos amigos de Jó e delas fazer uma doutrina normativa para a igreja. Não posso fazer isso. Porém, o registro dessas palavras são inspirados para o meu conhecimento e para a minha advertência. Eu penso que os irmãos tenham entendido esse ponto aqui, porque ele é muito importante quando tratamos sobre a inspiração da Bíblia. Sendo, portanto, a Bíblia inspirada, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é confiável, pois ela tem origem divina. E eu quero concluir com isso aqui. Eu separei uma história do doutor Eugene Stock, quando ele diz o seguinte. Olha que coisa interessante. Quando eu era menino, li uma história que me mostrou os diferentes meios pelos quais podemos ter certeza de que essa grande coletânea de livros sagrados, a Bíblia, é realmente a palavra de Deus e sua revelação aos homens. O escritor da história explica 3 classes de evidências: a evidência histórica, a evidência interna e a evidência experimental. Assim, ele contou como, certa vez, enviou um menino a um químico, lógico, isso aqui faz muito tempo foi escrito, né? Ele enviou um menino a um químico para comprar uns gramas de fósforo. O menino voltou com um pacotinho, mas seria esse pacotinho, o conteúdo desse pacotinho, realmente fósforo? Seria realmente de fato fósforo? O menino relatou que foi à drogaria e pediu fósforo. O químico foi às prateleiras, tirou uma substância de um frasco, colocou num pacotinho e entregou ao menino. E o menino levou o pacotinho diretamente para casa. E essa foi a primeira evidência, a evidência histórica. O menino está contando como tudo aconteceu. Ó, do jeito que o senhor falou, eu fui lá, fiz, o químico fez assim, eu voltei para casa e está aqui. É a evidência histórica de que dentro daquele pacotinho havia fósforo. Quando abriu o pacotinho, notou-se que o conteúdo parecia ser fósforo. Tinha a mesma cor, a mesma aparência. Desculpem, tô gripado, já disse os irmãos. Tô com uma coriza aqui, chega, tô foendo, meus ouvidos estão tapados. Quando abriu o pacotinho, o conteúdo parecia ser fósforo. E cheirava também a fósforo. E essa foi a evidência interna. Parecia ser, cheirava ser evidência interna. Quando se ateou fogo à substância, houve fortíssima combustão. E essa foi a evidência experimental. São as 3 evidências de que o conteúdo daquele pacotinho era fósforo. Quando falamos sobre o conteúdo da Bíblia, nós passamos por essas 3 experiências: a histórica, a interna e a prática, a experimental. Temos a evidência histórica de que a Bíblia é a palavra de Deus, pois muitos homens, ao longo de vários séculos, se posicionaram assim. Desde o Antigo Testamento,
Já se tinha essa consciência de que os livros que foram registrados como o Pentateuco, alguns livros proféticos, eram a palavra de Deus. Dentro do período da igreja primitiva, dentro da história da igreja, período medieval, período da reforma, período moderno, nós temos testemunho que a Bíblia é a palavra de Deus, testemunho, evidência histórica. Temos evidências também internas de que a Bíblia é a palavra de Deus, pois ela autentica a si mesmo. E nós já vimos aqui vários textos que atestam, que apontam de que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. E temos também evidências práticas de que a Bíblia é a palavra de Deus, tendo como exemplo o seu poder de transformar vidas. A minha vida foi transformada pelo conteúdo da Bíblia. A sua vida também. A vida de muitas pessoas que você conhece também. Então a Bíblia tem esse poder de transformar vidas, culturas e nações. É a evidência prática de que a Bíblia é a palavra de Deus. Sendo ela inspirada, há aqui algumas implicações da inspiração divina. Primeira delas, em primeiro lugar, vamos lá. Por a Bíblia ser inspirada, por a Bíblia ter origem em Deus, a palavra de Deus, ela é um livro que torna o homem sábio para a salvação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 15. Em segundo lugar, ela é um livro que impede o homem de pecar. Salmo 119, o verso 11. É uma segunda implicação da inspiração. Em terceiro lugar, ela é um livro proveitoso para ensinar, corrigir, redaguir e instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Em quarto lugar, é um livro que torna o crente um homem perfeito e perfeitamente instruído. Ela promove maturidade, ela capacita o homem para fazer a vontade de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 17. É um livro que vivifica. João 6 e 63. E é um livro que revela as profundezas de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2. E com isso nós concluímos a breve exposição da lição de número 2. E o assunto que nós acabamos de abordar, ele é vital no que tange a importância que nós devemos dar à Bíblia. Ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, ela merece consideração, devemos dar importância suprema ao que está escrito aqui. Com isso, nós queremos dizer que precisamos estudar mais a Bíblia, que precisamos ler mais a Bíblia, precisamos nos empenhar em conhecer, viver e ensinar o que está revelado aqui. Eu espero que, apesar de minha limitação nesta aula, de minha coriza e de minha voz um pouco foém, você tenha absorvido o conteúdo desta lição. Tenha um ótimo final de semana, tenha uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.